Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa apresentação do tão esperado edital do concurso para a carreira de médico legista da Polícia Civil de Minas Gerais, de 2024. Aqui a gente vai ter a oportunidade de apresentar e discutir os principais tópicos do edital e apresentar também o nosso curso preparatório da Horizonte Consultoria Médica. Lembrando que aqui é uma introdução a essa discussão do edital e essa aula, essa apresentação não substitui a leitura atenta de todo o edital, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos então ao que interessa, né? A gente teve, então, muito recentemente, né, dia 20 de agosto, no portal do Governo do Estado de Minas, né, a divulgação de 255 vagas para todas as carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais. Lembrando que são 5 carreiras: delegado de polícia, médico legista, perito criminal, investigador e escrivão. E para a carreira de médico legista, que é a que nos interessa, serão, a princípio, 10 vagas, tá? Depois a gente vai falar sobre a questão da validade do concurso e a perspectiva de novas vagas, porque 10 vagas não preenche totalmente a vacância na carreira, tá bom? A banca organizadora foi uma surpresa, né, para esse concurso atual. A gente viu, então, que a Polícia Civil e o Estado de Minas Gerais contrataram a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, né? Anteriormente, era a FUMAR, que historicamente a FUMAR que acompanhou a Polícia Civil de Minas Gerais por muitos concursos, tá? Algumas questões relacionadas à organização, mas realmente o edital está muito semelhante ao dos anos anteriores, e questões específicas da prova a gente vai comentar adiante, tá bom? Remuneração, eu antecipei um pouquinho esse tópico, né, do edital, porque é algo que realmente interessa, é algo que realmente é muito relevante, tá? No edital, vocês vão ler lá que o salário base para o início de carreira de médico legista da Polícia Civil de Minas Gerais, nível 1, grau A, é de R$ 11.547,07. Porém, esse é o salário que é divulgado no edital sem os benefícios. Então, não está no edital, mas saibam que, na prática, além deste salário base, tem também 40% referente à insalubridade, né? A prática insalubre da medicina legal, né? Assim como, né, todas as áreas da saúde no geral. Então, fazendo jus a um valor de R$ 4.618,83, mais 10%, que é a política de adicional de desempenho dos servidores do Estado de Minas Gerais. Então, são 50% a mais no salário, totalizando, então, um valor bruto de R$ 17.320,61 para início de carreira, tá? Além disso, pago trimestralmente, então, 4 vezes ao ano, é pago, então, um abono vestimenta, né? Porque o médico legista, ele é um policial, é uma carreira policial, e aí, então, tem um acordo com o governo que todas as carreiras policiais, né, têm esse auxílio de abono vestimenta, para investir realmente no uniforme, equipamentos e tudo mais, tá bom? Então, são R$ 17.320 brutos mensais, mais 2.133, né, reais pagos a cada 3 meses, tá bom? Para investir no cargo, né, então tem que ser aprovado, classificado em ordem decrescente de pontuação e nomeado. Idade mínima de 18 anos, isso é de praxe, né? Obviamente, como tem que ser formado em medicina, vai ter ele pelo menos seus 23 anos, né? Ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com obrigações eleitorais. Então, fiquem atentos a isso, tá? Está chegando eleições agora, em outubro, né? Então, fiquem atentos para estarem quites com a Justiça Eleitoral, tá? E para os homens, estarem quites também com as obrigações militares, né? Então, os homens que já se alistaram aos 18 anos, quando se formam, né? Aí eu vou falar aqui para os estudantes e para os colegas recém-formados, tem que se apresentar também, né? Após a formatura no curso de medicina. Então, tem que estar kit com as Forças Armadas, tá? Estarem em pleno exercício de seus direitos civis e políticos. E aí a questão da graduação em medicina, né? Com cópia do diploma e apresentação do diploma original, né? E aqui a gente chama a atenção que não precisa ter o registro ainda no conselho de classe, um número lá do CRM, tá? Isso é muito importante porque alguns alunos e médicos recém-formados ficam preocupados com essa questão de não dar tempo de ter ainda o registro no CRM. Então, precisa ter
a cópia do diploma, né? Ou até mesmo uma certidão expedida pela instituição de ensino, porque às vezes o diploma demora um pouquinho para sair. Então, se formou, já fez a colação de grau, uma certidão expedida pela faculdade é suficiente para poder comprovar os pré-requisitos para ser investido no cargo, tá? Em relação às atividades, de uma forma bem simples, né, de uma forma simplificada mesmo, né, eu coloco aqui um adendo, né? Então, assim, a finalidade da perícia médico-legal, isso aqui é inclusive um tema de aula, né? Que é produzir a prova. E a prova, a gente comenta que não é outra coisa senão um elemento que demonstra a autenticidade ou a veracidade do fato. Então, o médico legista, enquanto perito, ele busca a prova. Ele não faz julgamentos, não faz interpretação do contexto. Ele busca sempre a prova. A prova é a voz do fato e o objetivo é formar a convicção do juiz ou dos demais operadores do direito, né? Porque a medicina legal ela é uma ciência que ela transita entre a medicina e o direito. Ela está ali na interface dessas duas ciências, né? Então, formar a convicção do juiz sobre os elementos necessários para a decisão da causa. Eu costumo brincar que o médico legista levanta a bola para o operador do direito, juiz e demais operadores cortarem, né? E aí a gente tem as possíveis áreas de atuação da perícia médico-legal ou da medicina legal. Então a gente tem a traumatologia forense com as perícias de lesão corporal, né, que podem ser de forma direta com a avaliação do periciado, né, com a pessoa que sofreu as lesões, ou de forma indireta. Então o médico legista tem acesso ao prontuário ou outros documentos médicos e faz uma perícia indireta, tá bom? A tanatologia forense, né? Então, tanato de morte, então, estudo da morte, é, necrópsia, né? E avaliação do tempo de morte. Antropologia forense, que aqui no caso é o estudo das ossadas, né? Essa daqui é uma das perícias que ela é feita exclusivamente no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, não é feita pelos médicos legistas no interior, tá? Sexologia criminal ou forense, então todos os casos de violência sexual, e assim, ela é feita por todos os médicos legistas, tá? Em Belo Horizonte tem um setor especializado, mas no interior é o médico legista lotado, né, no seu posto médico legal, quem faz essas avaliações, né? Então, avaliação, inclusive, de aborto ilegal criminoso, de infanticídio. A psiquiatria forense, que também é um setor específico do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, também então, também é uma perícia que é exclusiva de Belo Horizonte. Os médicos do interior não a farão, tá? Toxicologia forense, então a gente precisa, óbvio, tanto da parte pericial, avaliação clínica, mas o estudo também das questões relacionadas à toxicologia clínica, né? Então, a gente entender um pouquinho o trabalho que é também do perito criminal. Então, aqui é uma ciência que, na verdade, caminha, né, para os dois profissionais, o médico legista e o perito criminal do laboratório. E avaliação de conduta profissional, chamado erro médico, esse termo que já está em desuso, né? Ele foi cortado dos meios jurídicos, mas é uma avaliação que também é feita num setor especializado no IML de Belo Horizonte. Então, antropologia, psiquiatria e avaliação de conduta profissional são espécies de perícias que não são feitas no interior, as demais sim, tá bom? Jornada de trabalho, o pessoal sempre me pergunta, né? Então, no edital vocês verão que prevê uma jornada de 40 horas semanais, tá? É um cargo de natureza policial, então vocês precisam entender que estarão à disposição para eventuais convocações, né? Então, vamos supor que tiver uma operação policial. Claro que eles vão acionar o médico legista do plantão, né? Mas numa situação de catástrofe, infelizmente isso ocorre, né? Pode ser que a equipe do plantão não esteja em condição para poder assumir toda a demanda. Então, é possível que haja uma convocação extraordinária. Não é comum, tá? O mais comum, então, são escalas de plantões, que variam de acordo com a regional, né? Então, isso, na verdade, é impossível definir exatamente como vai ser, né? Mas tenta-se manter aquilo que está previsto no edital de 40 horas semanais, porém distribuído em plantões, tá bom? Via de regra, o trabalho, então, ele é dividido entre os colegas do posto médico legal, chamado assim no interior, e em Belo Horizonte, no IML. E aí, no IML, tem a divisão dos setores, tá bom?
É uma carreira com regime jurídico estatutário, né, de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, e aí tem a legislação relacionada, né, inclusive informada pelo edital. Como eu falei, o cargo de médico legista é de natureza policial, tá? Então, o médico legista ele é policial, tal qual o delegado, o perito, o investigador e o escrivão. Então, todas as prerrogativas policiais, o médico legista, isso falo em Minas Gerais, tá? Porque em Minas Gerais a carreira está inserida no quadro da Polícia Civil de Minas Gerais. Em outros estados, não necessariamente, tá bom? Então, em Minas Gerais, o médico legista é sim um policial civil, com todas as prerrogativas de um policial, tá bom? Regime de previdência, tá? Então, isso, na verdade, vem mudando ao longo do tempo, tá? Eu sou da turma do edital de 2013, tá? Então, eu tenho um regime diferente, tá? E aí, o pessoal de 2013, metade da turma, que foi a segunda turma para cá, já segue, então, o regime de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. E aí tem todos os detalhes, né, na lei complementar citada no edital, tá? E aí, em relação às vagas, para este concurso, o edital, então, ele manteve a perspectiva que tinha sido divulgada anteriormente, de 10 vagas. Tá? E aí, por força de lei, 10% são para pessoas com deficiência, então 9 vagas de ampla concorrência e uma vaga para PCD, tá? Aí o candidato aprovado, nomeado e empossado no cargo, então ele vai ser matriculado no curso de formação técnico-profissional da Acadepol, Academia de Polícia, né, em Belo Horizonte, ali na Gameleira, tá? Fica ao lado do IML, um pouquinho para baixo do IML, tá bom? No meu concurso, foi em 2013, a Cadepol era etapa de concurso, tá? 2021 para cá, já não mais. A Cadepol, então, ela é feita após aprovação, nomeação e a posse no cargo, tá? Qual que é a vantagem disso? Que durante a Cadepol, né, o servidor público, não mais candidato, ele já faz jus à remuneração integral ali do previsto ali no edital, tá? Então, as vagas, elas visam o provimento das comarcas, cidades do Estado, conforme a necessidade, oportunidade e conveniência da administração. No edital anterior, falava que era somente no interior, né? Nesse já não fala, tá? Mas é quase certo que as vagas não são para Belo Horizonte, são vagas para o interior, conforme a necessidade da instituição. E essas vagas, elas são definidas somente lá na época da Cadepol, tá? Então, não tem como saber. Há uma ideia, há conversas, né? A gente sabe de regiões que têm mais carência, né, de profissionais, né, de questão de lotação, mas não estão definidas as vagas. Não é um concurso regionalizado, como, por exemplo, em São Paulo, que você divide o estado e aí você já tem as vagas por regiões do estado. Não é o caso, tá? A designação, então, vai ser realizada obedecendo rigorosamente a ordem de classificação, não do concurso, tá, gente? Ao final da Cadepol, do curso de formação técnico profissional, é feita uma nova prova. Prova essa com o conteúdo ministrado durante a Cadepol. Esta prova, então, que define uma nova classificação. E essa classificação que vai definir a lista de prioridades para as escolhas das cidades, tá? Então, após o estudo para o concurso, tem que estudar bastante também durante a Cadepol, para garantir uma boa classificação e uma boa prioridade de escolha da cidade de lotação inicial, tá bom? Validade do concurso normalmente são 2 anos, prorrogável por igual período, e historicamente a Polícia Civil de Minas Gerais aproveita os editais, né? Porque, afinal de contas, é um custo muito grande, né? Então, normalmente ela aproveita os editais para todas as carreiras e costuma convocar uma segunda turma. Segunda turma que pode ter um número maior, igual ou menor de candidatos convocados, tá? Isso é variável, tá bom? Então, em 2013, que foi a minha turma, foi assim, foram 2 turmas. 2021 também foram 2 turmas. A gente espera que 2024, 2025 também sejam 2 turmas, tá bom? Cronograma. Publicação do edital foi agora recentemente, 19 de agosto. Inscrições, fiquem atentos, tá?
Então, tão logo abram as inscrições, façam, porque a gente esquece. E aí chega, deixa para o final, de repente acontece alguma coisa na vida pessoal ou profissional e esquece. Então, de 21 de outubro até 19 de novembro, período de inscrições, um período bem longo, de quase um mês, tá? Prova objetiva lá no edital que fala que provavelmente será no dia 26 de janeiro, tá? Do ano que vem. Essa data será confirmada, a gente vai acompanhando as notícias, tanto no site da FGV quanto no site da Cadepol. São dois sites que vocês podem acompanhar. Podem seguir também as redes sociais da Polícia Civil, que também é muito ativa no Instagram, tá bom? Aqui eu coloquei um detalhe, né, que o intervalo entre a publicação do edital e a prova, né, é um intervalo que será de 5 meses e 7 dias, mantendo essa data de 26 de janeiro, que foi um intervalo bem maior do que o do concurso de 2021, que foi somente de 2 meses e 4 dias. Então, a gente tem um tempo bem razoável para poder começar a estudar, tá? No concurso anterior, era muito importante que os candidatos já estivessem estudando antes do edital. Nesse de agora, dá para começar a estudar. Aproveita o feriado aí, ó, já se organiza, né? Já organiza seu espaço, né, dentro de casa, já organiza sua agenda, porque vocês vão ter aí 5 meses, que pode parecer muito, mas o tempo voa, tá? Mas é um tempo muito bom, adequado para poder fazer um estudo bacana para a prova do concurso, tá? Nas etapas, a gente tem a prova de conhecimentos chamada objetiva, que vai ter, daqui a pouco a gente vai ver isso, tanto os conhecimentos básicos quanto os conhecimentos específicos, tá? Ela tem um caráter eliminatório e também classificatório. É a principal forma de classificação no concurso. A gente vai ver que tem outra também. Exames biomédicos e biofísicos não mudam a ordem de classificação, mas podem eliminar, tá? A avaliação psicológica também não muda a ordem de classificação, mas também pode eliminar o candidato. Prova de títulos. Aqui a gente pode ter mudança no escalonamento ali da classificação. Então, é importante que, se vocês tiverem algum certificado para poder requerer, que o façam desde já, tá? Investigação social também não classifica, não muda a classificação, mas pode eliminar, né? E aí a gente vai citar cada uma dessas 5 etapas. Na prova de conhecimento objetivo, então, será feita em Belo Horizonte, local único, tá? Mínimo de 3 horas, né? No edital anterior eram 2, né? Por quê? Porque a gente vai ver que aumentou o número de questões para 80. Então, um mínimo de 3 horas de prova e um máximo de 4 horas e meia. Então, ela será feita das 8 às 12h30, obviamente que a data, local, inclusive essa duração, a gente espera a confirmação pela FGV, tá? Então, serão 80 questões de múltipla escolha. O que mudou, então, logo de cara em relação da FUMAC para a FGV? Agora são 5 opções de múltipla escolha, né? Então, a gente tem questões de A até a letra E, tá? Eu, particularmente, acredito que quanto mais alternativas, mais valoriza o candidato que estudou, porque diminui a chance de alguém chutar e acertar, não é verdade? Então, eu não me preocupo tanto. Óbvio que fica uma prova 20% mais cansativa, e talvez até mais do que isso, né? Porque uma questão a mais, no final das contas, cansa quase que o dobro, né? Então, temos 5 opções, e aí fala que uma opção é correta, né? E aí a gente tem a distribuição do peso dessas questões. Língua portuguesa, que é obrigatório nos concursos no Brasil, são 10 questões. Direito administrativo, novidade, não tinha, tá? Então, serão 5 questões de direito administrativo. São noções, tá, gente? Mas a gente tem que estudar direitinho. Direito constitucional, isso teve no meu concurso de 2013, 2021 não teve, volta agora direito constitucional com 5 questões. Direitos humanos também é obrigatório nos concursos para as carreiras jurídicas, policiais, de segurança pública, 5 questões. E lei orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais. Querendo ou não, a gente tem que ficar decorando, né? Porque não tem muita forma de ilustrar a matéria, né? Então, realmente tem que ler a lei na íntegra, tem que ali, volta e meia, fazer a releitura para poder fixar ali os seus artigos, os seus conceitos, né? Tudo relacionado à lei orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais. 5 questões.
Aqui, então, a gente tem a prova de conhecimentos objetiva. Então, a gente tem aqui 30 questões, num total de 80, tá? E aí a gente passa para a prova de conhecimentos específicos, dentro da prova objetiva, que a gente tem medicina legal com 20 questões. Eu, particularmente, achei pouco, 25% da prova. Gostaria que fosse mais, né? Mas, enfim, a banca decidiu assim. Mais do que no ano passado, que eram 10 questões de 60. Já melhorou um pouquinho, né? Toxicologia forense, 10 questões. Patologia, aqui eu chamo atenção. E para chamar um pouquinho mais de atenção, eu coloco mais uma atenção e coloco mais uma atenção. Por quê? Porque a gente vai ver que patologia não é a patologia geral que foi cobrada nos editais anteriores, mas tem muito mais a ver com patologia clínica, com bioquímica, né? Então, relacionada a questões laboratoriais. A gente vai ver daqui a pouco, tá? E psiquiatria forense, 10 questões, mas não é aqui, nesta prova, a parte de imputabilidade penal, imputabilidade, responsabilidade penal, capacidade civil, não é. Isso, na verdade, está relacionado à prática pericial na psiquiatria forense. Então, a gente considera que essa psiquiatria forense do edital de 2024 é uma novidade, tá? Por quê? Porque a outra parte, que é já consagrada, né, consagradamente cobrada, ela está inserida dentro da prova de medicina legal. Claro que no nosso curso, quem vai ministrar a aula, tanto da parte de psicopatologia forense, que é essa de imputabilidade penal, capacidade civil, responsabilidade penal, é uma psiquiatra médica legista, mas na prova provavelmente vai ser cobrada dentro da prova de medicina legal. E psiquiatria forense, questões relacionadas à prática, ao dia a dia da perícia psiquiátrica forense, tá? Aqui só para vocês verem como é que no edital de 2013, foi o que eu fiz, medicina legal teve muito mais peso, né? Teve 35 questões, 10 de psiquiatria forense, 10 de patologia, língua portuguesa, 5 direitos humanos, 5, somente isso, tá? E tinha um pouquinho de direito constitucional lá, junto dos direitos humanos. Na última prova, a gente teve 60 questões, e a gente teve uma distribuição de 10 em português, 10 em direitos humanos aumentou, medicina legal somente 10, toxicologia forense passou a ter, então, 10, patologia ganhou mais peso, 10, e psiquiatria forense, 10. E aqui, ó, tanto na prova de 2013 como de 21, patologia era patologia geral, aquela patologia lá da anatomia patológica, os capítulos básicos. E aí a gente tem um resuminho do slide anterior da prova desse ano, que tem muito mais disciplinas. A gente aumentou aqui direito administrativo, direito constitucional, lei orgânica da polícia, e aí a patologia que tem essa mudança que eu comentei, que parece ser a mesma disciplina, tem o mesmo nome, porém a temática, quando comparados os editais, é totalmente diversa, tá bom? Então a prova, cada questão vale um ponto, total de 80, o candidato então precisa fazer 40 pontos para ser aprovado. 40 pontos, na verdade, não vai ser convocado para as próximas etapas. A gente vai ver daqui a pouco que eles vão chamar, na verdade, um número restrito de candidatos, tá? Então, óbvio que tem que fazer bem mais do que 40 pontos, tá? Mas a questão é, se fizer menos do que isso, é eliminado. E aí a gente vai para os exames biomédicos, né, que seria a avaliação médica, tá? Tem um caráter eliminatório e conheço, sim, candidatos, né, casos de candidatos que foram eliminados, tá? Então, fiquem atentos às condições que estão lá no edital relacionadas à questão de deficiência, que se o candidato entender que pode preencher critérios para deficiência, então acredito que deva fazer a matrícula, a inscrição para a vaga de PCD, porque do contrário ele pode ser eliminado na avaliação médica das vagas para ampla concorrência, tá bom? Então aqui, ó, como eu tinha comentado, o número restrito de candidatos que serão convocados após a prova objetiva será até a posição de 45 na ampla concorrência e na posição 5 para os PCDs. Então, somente 50 candidatos que vão para essa fase, tá? Exames laboratoriais e complementares que podem ser feitos em qualquer laboratório e clínicas, né, de livre escolha do candidato. E aí são exames que têm validade de 90 dias antes da convocação para a etapa. Então não adianta nada fazer agora, tá? Porque se a prova é 26 de janeiro,
né? Você tem um tempo para correção de prova, para recurso, para análise de recurso, né? Então, essa avaliação médica, ela não vai ocorrer antes de fevereiro, março, talvez abril do ano que vem. Vamos colocar março, né? Com otimismo, tá? Então, esses exames não têm que ser feitos este ano, tá? Vocês vão deixar para poder fazer isso no início do ano que vem. Mas também não é virando o ano já vamos fazer os exames, que de repente podem perder a validade. São 90 dias antes da convocação para a etapa, tá? Não é 90 dias da avaliação médica, mas da data da convocação, tá? Nos exames laboratoriais, exame simples, né? Um hemograma, né? O pessoal insiste em falar hemograma completo, né? Então, obviamente, né? Eritrograma, leucograma e plaquetas, grupo sanguíneo, fator RH, glicemia, entende-se que é glicemia de jejum, creatinina, gama-GT, fosfatase alcalina, transaminases TGO e TGP, bilirrubina direta e indireta e urina rotina, tá? Já nos exames que não são os de laboratório, né, de sangue e urina, a gente tem o teste ergométrico com laudo, radiografia de tórax com laudo, radiografia panorâmica de coluna vertebral com laudo, e aí tem alguns detalhes que são necessários na descrição do laudo, audiometria tonal e vocal, e aqui tem os parâmetros para aprovação, né? A ecografia de abdômen total, obviamente, com laudo, espirometria com laudo, né? E aí tem os exames com médicos especialistas, tá? Então tem um relatório oftalmológico, pensando aqui em candidatos para ampla concorrência. E aí a gente tem aqui todas as questões que precisam ser avaliadas pelo médico, lembrando que vocês vão até um médico, né? E esse médico, então, ele vai avaliar conforme o edital, não pode fazer isso do entendimento dele, tem que seguir todos esses tópicos, porque às vezes acontece de o candidato levar um relatório de um médico que não seguiu dessa forma e o relatório ele é invalidado, tá? Então fiquem bastante atentos, tá? Aqui tem os parâmetros de aprovação de acuidade visual, tá? Se não preencher, busque informação, então, se vai ser o caso de pleitear uma vaga de PCD, tá bom? Relatório neurológico, aí todos os aspectos da avaliação clínica neurológica necessários, e um relatório psiquiátrico. Aqui é interessante que no edital fala que o psiquiatra precisa ter RQE, e não fala do oftalmologista e do neurologista, tá? Mas, pelo sim, pelo não, por via das dúvidas, façam, né, exames e busquem relatórios com oftalmologistas, neurologistas e psiquiatras com RQE, tá? Inclusive, tem até o RQL descrito no relatório, tá bom? Para não ter nenhum tipo de problema. Para o relatório psiquiátrico, além de descreverem tudo que é necessário, tem até um modelo, né? Um anexo do edital, tá bom? E aí tem também o exame antidrogas, isso foi uma novidade do concurso de 2021, que se mantém. Isso é uma tendência, né, em todos os concursos de carreiras de segurança pública, tá? Então, é um exame, perdão, com janela de detecção de 90 dias pela amostra de queratina, né? Então, tanto para maconha, quanto para os metabólitos do THC, cocaína, anfetaminas, e aí fala dos metabólitos derivados, que a gente tem que pensar na Ritalina, no Venvance, né? Opiáceos, né? Então, aí tem que pensar também na questão de codeína, tramadol e os demais opiáceos, né? E aí a gente vem para os testes biofísicos, ou também chamados de testes físicos. De caráter eliminatório, a gente tem 4 testes: flexão de braço, corrida de 50 metros rasos, impulsão horizontal e teste de Cooper, 12 minutos. São testes já comumente cobrados pela Polícia Civil de Minas Gerais. Foi o que foi cobrado para mim em 2013, se manteve em 2021 e é mantido agora para 2024, 2025, tá bom? Cada teste vai ter um tempo específico, cada teste pontuação máxima de 25 pontos, né? E aí vou mostrar em cada um deles uma tabelinha com a meta, o que vocês têm que focar no treinamento, tá? Vai ser considerado apto o candidato que tiver no mínimo de 50 pontos no total, tá? Então, dividindo na média 12 pontos e meio para cada teste, tá? O candidato ele tem que fazer um mínimo de 2 pontos em cada teste. Não pensem que é extremamente fácil, tá? Porque se de repente você se machuca num teste, pode ser que você não consiga realizar o teste seguinte. Aí você vai zerar o teste seguinte. Aí você vai tomar bomba, vai ser eliminado
nos exames biofísicos, tá bom? A gente vai ver essa tabelinha que vai ajudar demais vocês na preparação física, tá? Então, na média, cada candidato, né, cada prova, o candidato precisa tirar 12,5 pontos. Não tem como tirar essa pontuação, então eu arredondo para mais, eu coloco 14 pontos por teste. Então, vamos lá. Teste 1, flexão de braço. Tem aqui uma descrição, não vou ler, depois vocês leiam com calma. É uma cópia ipsis literis do edital. Então, para o candidato do sexo masculino, ele vai se colocar nesta posição com apoio de 4, né, com 4 apoios, mãos e pés, e aí ele vai fazer um movimento clássico de flexão de braço, tá? Ele tem, então, e aí, para as mulheres, a única diferença é que, com os joelhos unidos, os joelhos é que tocam o solo. Então, essa que é a diferença das mulheres para os homens, tá? Então, facilita um pouco, porque acaba que o peso diminui, né, em relação aos homens para poder fazer a flexão de braço, tá? E aqui a tabelinha. Essa tabela é muito importante. Copiem essa tabela, imprimam, colocam lá no local onde vocês vão fazer o treinamento. E aí é o seguinte, como eu combinei com vocês, tem que fazer 12,5 pontos. 12 não é suficiente, então a gente arredonda para 14. Então, para os homens, independente da idade, tá? No meu concurso, tinha por idade. Então, quanto mais velho, menos repetições para poder fazer a tal pontuação. No concurso do ano passado, já foi idêntico ao que está neste edital atual. Então, para homens, para fazer 14 pontos, tem que fazer 22 flexões, tá? É fácil. Para quem treina, é moleza, tá? E é um teste que você não vai se machucar. Se você treina, você vai lá e faz suas 22 flexões e pronto. Se conseguir fazer mais, ótimo, 28. Precisa fazer 29, 30, 50? Não, você não tem que mostrar, né, nada para ninguém, tá? Você tem que fazer 25 pontos e pronto, acabou. Mas, no mínimo, 22 para homem. E para mulher, no mínimo, 15. Óbvio, né, que o mínimo para não ser eliminado são 16 para homem e 9 para mulheres, mas eu estou colocando na nossa meta de 14 pontos. 22 para homem, 15 para as mulheres, tá? Óbvio que é bom fazer o máximo, tá? No teste 2, corrida de 50 metros rasos, então você tem lá o ponto de largada e o ponto de chegada, e aí você tem que correr. Esse teste, eu gostaria que não fosse o segundo, eu preferia que fosse o terceiro ou o quarto, porque é um teste que as pessoas às vezes se machucam, tá? Espero eu que a banca tenha bom senso e jogue ele para a terceira posição. Mas enfim, então tem que fazer essa corrida, tá? E aqui, pessoal, não é para bancar o Usain Bolt, né? Então vocês não têm que bater recorde mundial, recorde pan-americano, brasileiro, mineiro, nada disso, tá? A gente tem que fazer o quê? Os nossos 14 pontos, né? Então, para os homens, tem que correr de 9 segundos e 1/10 a 9 segundos, né? Ou de 9 segundos a 9 segundos e 1/10, e as mulheres de 10 segundos e 6/10 a 10 segundos e 7/10. Se puder, o homem vai fazer 7 segundos e 9/10 e a mulher 9 segundos e 5/10. Não precisa fazer em tempo menor do que isso, é bobagem, porque não vai ganhar mais do que 25 pontos, tá bom? Aí a gente vê um teste de impulsão horizontal, também está aqui o modo de execução. Então, basicamente, né, a pessoa fica ali atrás de uma linha de largada, faz um movimento, e aí aqui precisa de treinamento. É bom que vocês tenham um preparador físico, um personal trainer, porque você faz a flexão dos joelhos, joga os braços para trás, antes de fazer o salto, você joga os braços para frente para poder fazer um pêndulo e ajudar no movimento, né? E aí você salta como se fosse um sapo para frente. E aí o examinador, ele vai marcar ali a posição dos calcanhares, o calcanhar mais posterior, né, dos dois, tá? E aí você tem, então, a distância em metros que deve ser feita, tá? Então, para os homens, lembrando da nossa meta de 14 pontos, então que faça de 2 metros e 1 centímetro a 2,6. E as mulheres de 1,61 a 1,66. Homem não precisa fazer mais do que 2,37, porque esse já é o total para 25 pontos, e as mulheres não precisam fazer mais do que 1,97, que já é o total para 25 pontos, tá? E por fim o Cooper, né? Ou a corrida de 12 minutos. Então, lá na Cadepol tem um campo de futebol e ao redor tem uma pista, né, de atletismo. Então, o candidato tem que, com o início da corrida, o início do apito, tem que ficar ali correndo, tá? Pode correr? Pode correr. Pode caminhar? Pode caminhar.
Pode parar no meio da prova porque está cansado? Pode, não tem nada falando que não possa. Lógico que vai perder tempo, mas se tiver muito cansado e for necessário, que faça dessa forma. Tá? Então, não tem ali uma desclassificação por postura ou movimento, não. Tá? E aí, para os homens, para ter os 14 pontos, tem que correr de 2 quilômetros a 2,100 e as mulheres de 1.900 a 2, né? Homem não precisa fazer mais do que 2.600, mulher não precisa fazer mais do que 2 metros, 2,5 km, tá bom? No total, tem que fazer 50 pontos. Se fizer 14 em cada, supera isso, tá bom? Avaliação psicológica. Então, os candidatos aptos na prova e nos exames biomédicos e biofísicos avançam, aqueles 45 da ampla concorrência e os 5 PCD. Caráter eliminatório não muda a classificação, e aqui tem uns aspectos que são analisados, tá? Inclusive os requisitos do perfil psicológico. Prova de títulos, essa sim é classificatória, tá? Né? Então, aqui tem um valor máximo de 5 pontos, tá? E aí os títulos, na verdade, não podem ser substituídos posteriormente, né? Então, você tem lá, diploma de curso superior que não de medicina, tá? Tem que ser um segundo, tá? Vale 2 pontos. Diploma de pós-graduação, se for lato sensu especialização, por exemplo, residência médica, 2 pontos. Mestrado, 3 pontos, doutorado, 4 pontos, e outros cursos de natureza policial, né, com carga horária maior ou igual a 80 horas, vão dar, então, 1 ponto por curso, com até 3 pontos de limite. Então, tudo aqui somado pode aumentar a nota do candidato em até 5 pontos. Então, é possível mudança de classificação aqui? É, e realmente eu vejo isso acontecer, tá bom? Investigação social de caráter eliminatório, né? Muito raro eliminar, né? Então aqui tem as questões dos o que é analisado como fator possível de exclusão do certame, tá bom? E a classificação final, então, obedece o critério decrescente de notas da prova objetiva e prova de título, a somatória, e aí os desempates, maiores de 60 anos, né? Então eles têm prioridade. A maior pontuação. Aqui, finalmente, eles colocaram medicina legal em primeiro, nos concursos anteriores não era, tá? Então, primeiro medicina legal, depois português, depois toxicologia forense, depois patologia, tá? Aqui também um terceiro critério, se o candidato tiver exercido a função de jurado, né, empatadas as outras condições, e depois a maioridade, considerando o ano, mês e dia de nascimento, tá? Provimento do cargo e a nomeação, então, concluído o concurso público homologado o resultado final, a nomeação do candidato vai obedecer à estrita ordem de classificação, tá? E aí a classificação do concurso, tá bom? Após o exercício, então, aí os candidatos convocados, eles vão, então, ser matriculados no curso de formação técnico profissional, que é a Cadepol. Aqui já são servidores públicos, tá? Então, faz jus à percepção do valor correspondente à remuneração do primeiro nível de carreira, né? Salvo engano, sem os 40%, né, de insalubridade, porque ele vai estar inserido somente em atividades acadêmicas. Isso é uma coisa que depois eu vou checar. Tá? E aqui o conteúdo programático, língua portuguesa que foi mantido conforme o edital anterior. Tá? Então, a aula da professora Carolina Santana, excelente professora, com uma excelente bagagem em cursos preparatórios. Tá? Essas aulas são gravadas e estão disponíveis na plataforma de estudos. Tá? Direito administrativo, né? Então, isso é uma novidade para o edital. Então, aqui a gente tem todos os itens e subitens, tá? Direito constitucional, que foi cobrado anteriormente e é retomado nesse edital de 2024. Direitos humanos, são aulas gravadas, videoaulas pela professora Elisa, ela que é delegada de Polícia Civil, com ampla experiência também em cursos preparatórios para todas as carreiras e conosco na Horizonte para a carreira de médico legista. Que eu coloquei em vermelho aqui, que está diferente do edital do ano anterior, né? Já estamos em conversa com a professora Elisa para ver se vai ser necessário alguma complementação, se isso é algo que já é comentado com ela na temática, né? E como que a gente vai fazer, mas a garantia é de que 100% do edital será coberto, tá? Lei Orgânica da Polícia Civil, percebam que, na verdade, é a transcrição da lei. A gente tem que ler, tem que reler, tem que ler novamente, né? Para a gente se familiarizar com a lei, tá bom? E aí a gente vai para a parte de conhecimentos específicos. Medicina legal. Então, a gente tem os tópicos aqui que estão mais ou menos relacionados à distribuição das aulas, tá? Perícias e peritos, antropologia médico-legal, traumatologia, que é o capítulo mais extenso, né?
tanatologia, sexologia e psicopatologia médico-legal. Essa parte aqui no nosso curso, ela está inserida nas aulas de psiquiatria forense que são ministradas pela professora Roberta, que é médica legista e é psiquiatra, tá? Então, é uma parte que provavelmente será cobrada dentro da prova de medicina legal, naquelas 20 questões, mas para questões pedagógicas no nosso curso, a gente, né, colocou isso nas aulas de psiquiatria forense, tá bom? E aí tem aulas de toxicologia forense, tá? Que são das aulas da professora Flávia Pini, ela que é perita criminal do Distrito Federal, com uma ampla bagagem também na docência, né? Incluindo o curso preparatório, então também passando por todos os itens do edital. Aqui foi mantido, tá? Não houve mudança em relação ao conteúdo programático do curso anterior, do concurso anterior, tá? E aí aqui vem a questão da patologia, tá? Já coloco aqui, ó, nessa parte destacada em vermelho, que a patologia lá do concurso de 2021, perdão aqui, tá? 2020 foi um lapso, tá? 2021, né? A temática era inflamações, degeneração, morte celular e alteração do intestino e distúrbio da circulação. É a patologia geral que a gente vê lá na anatomia patológica no curso de graduação em medicina. E a patologia que está sendo cobrada neste concurso, neste edital, na verdade, tem a ver com questões laboratoriais, não tem nada a ver com a prática do médico legista, tá? Na verdade, me causou muito estranhamento, tá? A gente vai ver se todo concurso tem as erratas, né? Se na primeira, na segunda errata, se eles vão modificar esse conteúdo programático. Porque, na minha visão, enquanto médico legista e também enquanto professor, eu não vejo motivo para cobrar isso numa prova para a carreira de médico legista. Desnecessário. Patologia geral, sim. É necessário, é uma disciplina básica que acrescenta e muito para o médico legista. Mas essa patologia que foi colocada no concurso, não entendo, né? Então vamos aguardar. Para quem for começar a estudar, calma, comece a estudar as outras disciplinas, tá? Não estudem patologia geral por enquanto, não comecem a estudar por patologia conforme está no edital. Vamos aguardar ali algumas semanas, até a gente ter uma definição e uma consolidação se de fato vai ser mantido esse conteúdo programático para a prova de patologia, tá bom? E a psiquiatria forense, além do conteúdo de psicopatologia que está lá na medicina legal, tem toda essa temática que está relacionada à prática da perícia psiquiátrica forense, tá bom? E aqui, ao final, coloco o nosso curso preparatório, curso que é coordenado por mim, né? Eu sou médico legista da Polícia Civil de Minas Gerais há pouco mais de 10 anos, também sou professor de medicina legal, né? Em cursos de graduação, pós-graduação, tenho a especialidade de medicina legal e perícia médica. Tem a coordenação administrativa, né, com meu colega e sócio Leonardo Antunes, ele que é médico, servidor do Exército, né, perito também, e ele atua toda na parte administrativa, me deixando à vontade para poder atuar e ficar livre para a coordenação pedagógica, tá? Estão conosco a professora Roberta, na psiquiatria forense, professora Carol Santana, na língua portuguesa, Direitos Humanos com a professora Elisa, Toxicologia com a professora Flávia Pini, Direito Constitucional com a professora Ana Luísa Nogueira de Abreu, Patologia temos o professor Renato Lavoisier, que é professor de patologia. As aulas dele de patologia geral, para quem, por exemplo, acessar o curso hoje, vão estar lá disponíveis e gravadas, né? Então, por enquanto, a gente mantém, tá? Caso a matéria dele seja excluída de fato do edital, aí realmente não é uma disciplina que vocês vão estudar. Mas quem ainda tiver acesso vai ter, né, o prazer de ver uma excelente aula com todo o brilhantismo e a competência dele para ministrar esse tema, tá? Direito administrativo e lei orgânica, a gente está em tratativas, né? Então, em breve a gente vai divulgar quem vai ministrar essas aulas. E patologia eu coloquei entre aspas, entre parênteses, laboratorial, para diferenciar da patologia geral, né? E aí a gente também está em tratativa para poder ver quem vai ser, né? Isso é muito comum, todo lançamento de edital, todos os cursos preparatórios, né? Os mais sérios, os que realmente buscam a cobertura do integral do conteúdo, eles vão fazer as tratativas para poder fazer, então, as modificações necessárias, né? Então, essas disciplinas, por final, a gente realmente está em tratativa, tá?
Tem uma aula especial gravada com o professor Márcio Cardoso, o professor Marcinho, que já lecionou para muitos médicos de Minas, né? Na UFMG, em Barbacena, na FASÉ, né? Então, muitos de vocês devem conhecer o professor Marcinho, né? Então, tem uma aula específica de antropologia médico-legal que ele deu, uma aula magna, diria assim, né? Que está gravada e disponível na plataforma, tá bom? Aqui a gente tem o nosso cronograma com as semanas 1 a 12, com todo o conteúdo, e um simulado que vai marcar, então, com chave de ouro, o fechamento da nossa preparação. Isso vai ser em dezembro de 2024, tá bom? Uma metodologia que a gente considera diferenciada do nosso curso preparatório, e eu chamo a atenção aqui no final, cobertura de 100% do conteúdo do edital, tá? Direitos autorais e acesso ao material, né? É um curso muito sério que a gente faz, então, é um material que ele é disponibilizado somente para os alunos do curso, não deve ser comercializado, cedido, reproduzido. As aulas podem ser gravadas em estúdio ou aulas ao vivo, que também ficam gravadas e disponíveis na plataforma, e o material em PDF, que é disponibilizado integralmente também para os alunos, tá bom? Sugestão de bibliografia. Para as disciplinas complementares, cada professor vai citar a sua própria referência. Para a medicina legal, cito professor Genival Veloso de França, 11ª edição, e professor Higino, que está na 2ª edição, porém, a 3ª edição está no forno, deve sair em breve. Então, sugiro que não comprem um livro físico da 2ª edição, esperem, né? Porque é um livro, de fato, pode ser cobrado na prova. Lembrando que professores que são convidados para poder formular em provas de medicina legal questões, eles não buscam questões polêmicas. Então, a gente vai pegar aquilo que é consenso na literatura. Então, acredito que o estudo baseado nessas duas obras, além das aulas do curso preparatório, são mais do que suficientes, esses dois livros, para o estudo integral da parte de medicina legal. Tá bom? Aqui só uma chamada final, né? Como se estivéssemos numa corrida, numa maratona, a gente tem aquela turminha lá atrás que são bons candidatos para poder correrem, né? Uma prova, né? São pessoas que têm até mesmo um condicionamento de alta performance. Mas quem de fato está concorrendo a ser campeão, e no nosso caso, conquistar uma das vagas, é o pelotão de elite. Pelotão de elite não estuda, não se prepara sozinho. Pelotão de elite tem uma equipe. E, no caso, é isso que a gente quer oferecer para vocês. Toda a nossa equipe docente, para que a gente possa dar o suporte. Porque a gente sempre diz, quem realmente passa, o mérito, de fato, é do aluno. Mas os professores são catalisadores nesse processo de aprendizagem, né? Então, a gente espera que possamos, em nome de toda a equipe docente da Horizonte, ajudá-los, né, nessa formação de um pelotão de elite que, de fato, tem uma chance, um potencial otimizado, um potencial maior para ser aprovado no concurso público da carreira de médico legista, né? A gente sempre fala com treino adequado, mais constância, e para esse edital a gente tem 5 meses para essa constância, a gente tem o resultado, no nosso caso, a aprovação. Tá bom? Muito obrigado para quem ficou até aqui. Esse material vai ser disponibilizado, né, nas redes sociais, e ficamos à disposição também nos nossos contatos, né, no suporte comercial, nossos contatos corporativos, para todas as dúvidas referentes ao curso preparatório para a carreira de médico legista da Polícia Civil de Minas Gerais de 2024, o curso da Horizonte Consultoria Médica. Em nome de toda a equipe administrativa, equipe docente do nosso curso, a gente agradece, então, a todos. Ótimos estudos, um grande abraço, nos vemos.